Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Érica Leal com o tema O Poder dos Pensamentos. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite a todos, meus irmãos, meus amigos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui novamente na Fraternal, que a gente tenha momentos assim de muita reflexão, de muito entendimento, e que tudo que for falado aqui traga paz para o nosso coração. E que boas ideias, bons pensamentos, já que a gente vai falar do poder dos pensamentos, se façam presente na nossa mente e no nosso coração. Quando a gente inicia na doutrina espírita, a gente costuma ler o Evangelho e ler os livros da codificação e entender muito ao pé da letra. E quando a gente vai aprofundando mais, com a ajuda dos nossos amigos espirituais que sempre nos ajudam a melhorar o nosso entendimento, a gente vai percebendo que Jesus falou sobre tudo que nos permeia, de todos os assuntos. E a gente se pergunta onde eu encontro a fala de Jesus falando sobre os pensamentos. Peço licença para vocês, aqui vamos abrir as aspas e vamos ler aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec aponta um momento que Jesus fala sobre o pensamento, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes em Deus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já teria dito. Isso está em João, no capítulo 14, no versículos de 1 a 13. E aqui Jesus fala do pensamento. E nós vamos refletir ao longo dessa reflexão sobre onde se encontra o pensamento, onde Jesus fala, não se turbe o vosso coração, há muitas moradas na casa do meu Pai. E também, meus irmãos, outras passagens como vigiai e orai, batei e abrir-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis. E nós vamos refletir aqui quando Jesus fala sobre há muitas moradas na casa do meu Pai. É claro que a gente sabe, a gente conhece pelo Evangelho, pela codificação, que realmente há muitos mundos habitados, há muitos planetas, muitos planos, mas também nós temos a nossa casa mental. A nossa casa mental. A gente pode achar que esses planos, essas moradas são espaços físicos, e até podem ser, porque nós estudamos isso na doutrina. Tem muitos mundos habitados, as categorias desses mundos, mas no item 2º do Evangelho, do capítulo 3º, Kardec faz uma ressalva, quando ele diz que independente da diversidade desses mundos, essas palavras de Jesus também podem se referir ao estado venturoso ou, entre aspas, desgraçado do espírito, na erraticidade. O que André Luiz, lá na frente, vai nos esclarecer sobre a casa mental. Então, sim, há muitas moradas na casa do meu Pai, mas também há muitas moradas nas nossas casas mentais. Então, vejam bem, nós podemos até nos perguntar, quem habita essa casa mental? É a casa mental da minha mãe, a casa mental do meu pai, a casa mental do meu filho, a casa mental do meu marido? Não, é individual, é a nossa edificação individual da nossa casa mental. E, como nos diz Allan Kardec, esse estado, essa casa mental pode ser mais ou menos equilibrada, mais ou menos evoluída, mas é uma construção individual de cada um de nós. E Leon Denis, mais tarde também, vem nos esclarecer que o pensamento é criador, é uma força mental criadora.
O pensamento cria. Então, essa casa mental que nós moramos, de vez em quando ela é equilibrada, de vez em quando ela é atormentada, de vez em quando é uma confusão essa casa mental nossa. De vez em quando ela é barulhenta, de vez em quando ela é mais silenciosa, mais serena, ela é mais feliz. Então, a nossa casa mental é edificada pela constância, pelo padrão vibratório do nosso pensamento, que é criador, que tem força, que tem potência, que tem energia, que é capaz de gerar bem-estar ou mal-estar. Porque quando a gente pensa na criação, quando a gente pensa em vida, Leon Denis nos traz esses registros que estão lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele nos diz, assim como o pensamento do eterno, de Deus, projeta sem cessar, Deus cria a todo momento. E Jesus vem e nos fala no Evangelho que o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então Deus é criador o tempo todo, o seu pensamento cria sem cessar, diz Leon Denis. Assim também como podemos refletir, como o nosso pensamento, como o pensamento do poeta, o pensamento do escritor, o pensamento do pintor, do artista, do engenheiro, do professor. Então percebam como a gente anda distraído com relação a essa grande potência que é o pensamento. Então, quando a gente se depara e a gente admira uma obra de arte, que sensação que a gente tem olhando, refletindo aquela obra? É uma sensação de leveza, é uma sensação que nos exalta, que a gente viaja nos pensamentos, que nos traz lembranças, que nos leva a um passado feliz? É isso que a gente tem que avaliar constantemente. E no nosso dia a dia, quando a gente assiste um filme, quando a gente assiste uma reportagem, o que isso traz para nós? O que isso angaria no nosso pensamento? Tristeza, dor, angústia? Meus irmãos, e quem hoje consegue assistir um filme de terror? Pelo menos para mim a pessoa me causa temor, medo, angústia. Para outras pessoas pode até parecer uma coisa simples. Não, isso não mexe comigo, não. Mas e a vibração? O nosso cérebro captou aquilo, aquelas cenas geraram uma emoção em nós. E que sensações que essas imagens, essas reflexões trouxeram para nós? Percebam como a gente anda distraído. E quando a gente entra numa roda de conversa com alguns colegas, qual é o teor da conversa? É um falatório difamatório? É fofoca? É uma coisa positiva? Uma palavra positiva, um pensamento positivo? Uma conversa salutar que causa um bem-estar? Mais uma reflexão para a nossa vida, né? Onde a gente anda sintonizando. Quando a gente ouve uma música, uma boa música, uma música que nos traz uma sensação de leveza, que nos leva no passado, na nossa infância. Então, tudo que nos permeia gira em torno do nosso pensamento. E o pensamento, ele cria e ele nos traz essa sensação boa ou uma sensação de desequilíbrio. E isso gera emoções, isso gera sentimentos. E muitas vezes a gente, no nosso pensamento normal do dia a dia, a gente se vê desatentos, porque a gente começa a pensar, remoer coisas do passado, sem nos dar conta, e essa volta no passado, ou de alguma coisa que nos aconteceu, alguma situação que nos ocorreu, nos gera uma emoção boa
ou o mar. E de repente a gente, opa, por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou sentindo isso? Por que me trouxe essa emoção? Então, mais uma vez a gente lembra da fala de Jesus. Jesus falou do pensamento, orai e vigiai. E isso é um alerta de Jesus para a gente se olhar, para a gente se vigiar, porque senão, como a gente anda distraído com as coisas da matéria, a gente acaba entrando nessa sintonia que nos gera um desconforto, uma tristeza e até mesmo um adoecimento. Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. As nossas células, elas possuem esse fluido cósmico universal. Então, nós podemos adoecer as nossas células. E a gente sempre fala assim, o pensamento negativo, a tristeza, a melancolia, gera doença. Mas a gente esquece que também os bons pensamentos, os bons sentimentos, a nossa casa mental, pensando coisas boas, refletindo sobre coisas boas, uma boa leitura, uma boa música, nos gera saúde também. E a gente não para refletir sobre isso. Mas também nós fazemos uma ressalva aqui, meus irmãos. Não é só pensar positivo, vou só pensar positivo que nada de ruim vai me acontecer, eu vou pensar positivo que eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou pensar positivo que eu vou conseguir o emprego que eu desejo. É preciso ação, é preciso movimento, é preciso dedicação, como tudo na nossa vida. É preciso esforço, é preciso disciplina. O pensamento vai nos ajudar. A força do pensamento vai nos ajudar, mas nós precisamos gerar uma ação, uma movimentação para que tudo isso aconteça. E outro ponto muito importante para nós refletirmos é com relação às tristezas, às dores. Nós permanecemos ainda no mundo de provas e expiações, inclusive na nossa casa mental, né, com os nossos pensamentos ainda sendo organizados para o bem. Então, é impossível a gente atravessar esse plano sem sentir tristeza, sem passar pelas dores. Mas entendam, nós não seremos isentos disso, porque faz parte do nosso processo de burilamento, de amadurecimento. E nós temos que nos permitir sentir tristeza, sentir dor. Eu não posso, eu vou fazer um pensamento positivo, que nada vai me acontecer. Não, nós vamos passar por isso. Como também o processo do luto. Todos nós vamos passar pelo processo do luto. E é impossível a gente não sentir a tristeza e não sentir a dor desse momento. Apesar de todo o conhecimento que nós temos, nós precisamos ser conscientes que nós vamos passar por isso, mas com o pensamento elevado no nosso Criador, que jamais separa aqueles que se amam. A nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira morada é no plano espiritual. Então nós temos um tempo de amadurecimento aqui, na matéria de crescimento, e nós vamos retornar para a nossa casa. Apesar da gente saber de toda essa verdade, de todo esse conhecimento que nos tira do desespero, mas não vai tirar 1 milímetro da nossa tristeza e da nossa dor. Outro ponto importante também, meus irmãos, sobre essa reflexão do pensamento, dos sentimentos, das emoções, é a gente observar por onde andam transitando os nossos pensamentos. Como anda a minha casa mental? A alma humana, ela percorre cercada de uma atmosfera. Essa atmosfera, ela nos aproxima ou nos repele. Então, nós temos hábitos, esses hábitos, eles criam um fluido que nos envolve, essa atmosfera que nos envolve. Então, por isso que é tão bom ficar perto de certas pessoas. Tem certas pessoas que é tão gostoso ficar perto, a gente gosta de ficar perto, de conversar.
de trocar ideias, a gente se sente confortável, à vontade. Aquela pessoa nos transmite uma coisa boa, uma sensação de paz. Isso acontece muito por essa construção dessa casa mental, dos pensamentos dessa pessoa. E outras pessoas, a gente sente uma repulsa, às vezes, e a gente não sabe de onde surgiu aquilo. A gente sente uma inquietação, um mal-estar de ficar perto. Talvez, se a gente pudesse analisar, mas sem julgar, a casa mental dessa pessoa, se a gente pudesse conviver diariamente, a gente ia perceber quais são os hábitos dessa pessoa, quais são as suas falas, os seus pensamentos, as suas construções. Então, nós emanamos de dentro de nós essa construção. E quantas vezes a gente desatento, a gente fala assim: ai, meu Deus do céu, devia ter pensado antes de falar, deveria ter refletido antes de tomar tal atitude. É a água bendita do Chico, né? A gente enche a nossa boca de água, ou a gente serena os nossos pensamentos, porque todas as atitudes que a gente toma no momento, né, explosivo das nossas emoções, dos nossos descontentamentos, geram esse mal-estar, geram complicações, enfim. É uma coisa que a gente tem que observar sempre e vigiar sempre os nossos gestos, né? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E Leon Denis sempre fala, né, principalmente nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, sobre o que a gente anda gestando nos nossos pensamentos, o que a gente anda constantemente criando na nossa casa mental, edificando na nossa casa mental. Outro foco importante para a gente refletir sobre o poder do pensamento, meus irmãos, é que qual a linguagem dos espíritos? É o pensamento, é claro. Então, quanto antes a gente começar a disciplinar os nossos pensamentos, e um fato muito importante que a espiritualidade nos trouxe, uma amiga muito querida, mas muito querida, recebeu uma psicografia da mãe dela, e nessa psicografia ela dizia: minha filha, a maior dificuldade que eu estou tendo aqui no plano espiritual é controlar os meus pensamentos, porque tudo que eu penso, todos sabem. E a gente se pergunta, e aqui no plano da matéria, será que os espíritos sabem o que eu estou pensando? É claro que sabem, a gente não consegue esconder até os nossos pensamentos mais secretos, os nossos pensamentos que a gente nem consegue verbalizar, contar para alguém, a espiritualidade já sabe. E é um fato muito importante que a gente reflete sobre a questão do pensamento no livro Missionários da Luz. E o André Luiz, ele está com o seu instrutor, o espírito Alexandre, e eles vão ao socorro de uma família, aqui no plano material. E aí eles se preparam, e quando eles vêm aqui primeiro eles fazem uma pausa na crosta terrestre para se adaptarem. E aí o André Luiz comenta: nossa, eu estou me sentindo muito sufocado, o ar está muito denso, muito pesado. E aí a gente reflete, né? Imagine a população, né, do nosso planeta, as emanações de pensamento, as emanações das suas emoções. Como a gente está na matéria e a gente tem tantos desafios ainda, tantas questões, a gente pensa que realmente, né, uma confusão, uma emanação ainda densa. E aí eles se preparam e eles entram na via pública, isso é tudo relatado no livro, e novamente o André fala: ai, eu estou sentindo um peso, uma questão de falta de ar. E aí o Alexandre acalma ele, pede para ele se equilibrar, e a gente sempre esquece da nossa conexão com o divino. A gente sempre esquece de recorrer à prece,
E quando a gente se coloca nas mãos de Deus, e quando a gente eleva o nosso pensamento, e quando a gente sintoniza com Deus, com o nosso Pai Criador, que a sua essência divina, né, habita dentro de nós, quando a gente pensa em Jesus, automaticamente, né, a nossa emanação muda, o nosso pensamento fica sereno, repleto de paz. E a gente sempre esquece, vigiar e orar, a recorrer a esse poderoso fluido que é o fluido da prece e da vibração. Bom, chegando no lar que eles vão socorrer, o Alexandre relata para ele o caso, a uma moça, a um casal, eles aguardam a vinda de um bebê, e a situação financeira, material deles era bem complicada. Então, a gestante, ela trabalhava, mas devido a alguns processos delicados da gestação, ela teve que se afastar do trabalho. E aí, o marido, o pai, inconscientemente, meus irmãos, ele pensa, e agora, como que eu vou fazer? Como que eu vou sustentar minha família? É mais uma boca para eu sustentar? São contas que eu tenho que pagar? Será que eu vou dar conta disso tudo? Inconscientemente ele pensa, e esse pensamento conturbado, aflito, de medo, de angústia, atinge a gestante e atinge o bebê. Então, a espiritualidade, imediatamente, visualizando, prevendo, né, um aborto espontâneo ali, espontâneo entre aspas, por essas energias, esses pensamentos que atingiam a gestante e o bebê, vai em socorro. E aí eles, olha o cuidado, gente, olha o cuidado, a misericórdia de Deus, o cuidado da espiritualidade. Então já tinha um planejamento reencarnatório para esse espírito, e um planejamento para o grupo familiar se ajustar. Então, eles vão até esse lar, eles aplicam passes energéticos, salutares, renovadores na gestante, no feto e no grupo familiar. Então, toda aquela energia negativa, aquela densidade negativa que envolvia a gestante e o bebê, a espiritualidade trabalha esse fluido na gestante, e toda essa carga energética, ela é conduzida para a urina da gestante. Então, automaticamente isso é expelido, e aí sim, tudo é renovado, tudo é tratado, tudo é cuidado com amor, e aí sim, o planejamento, o plano de Deus é operado junto a essa família. E quantas vezes nós recebemos visitas nos nossos lares, não é mesmo? Todos nós passamos por processos difíceis das faltas, dos desafios da vida. Então nós perdemos emprego, nós perdemos a saúde, nós perdemos as pessoas que amamos, que partem para a espiritualidade. Nós perdemos tantas questões na nossa vida. E não tenho dúvidas que a espiritualidade sempre vai no nosso socorro, nos auxiliando, nos amparando, arejando o nosso pensar, arejando o nosso ser. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos construir essa casa mental equilibrada, repleta de boas ideias, de bons pensamentos. Como andam os nossos pensamentos, meus irmãos? Será que a gente anda vigiando e orando constantemente? Precisamos cada vez mais estar alertas, estar conscientes dessa potência geradora e criadora que habita em nós. Então, procuremos, diante das oscilações que fazem parte desse pensar, dessa construção, que a gente se perceba mais, que a gente medite mais, que a gente tenha mais consciência das nossas emoções, das nossas sensações, se perguntando: por que eu estou pensando isso? Por que eu estou vendo isso? O que isso está trazendo para a minha vida?
que isso está construindo para mim como espírito imortal. Então é preciso sempre, meus irmãos, avaliar isso. Como a gente tem a higiene da matéria, nós tomamos banho, nos higienizamos todos os dias, espero que sim, ainda mais no frio que está fazendo hoje. Brincadeiras à parte, nós precisamos higienizar a nossa casa mental. Constantemente, como Santo Agostinho sempre nos recomenda, ao final do dia, avaliarmos o que fizemos de bom ou o que não fizemos de bom. E tentar consertar essas questões com humildade, com paciência, com benevolência e auto-amor também para conosco. Porque não adianta só a gente ficar se martirizando, se culpando. É preciso seguir em frente na certeza que somos filhos desse Pai eterno que é Deus. Então, meus irmãos, que a gente possa construir, que a gente possa elevar o nosso pensamento, que a gente possa gerar na nossa casa mental alegria, bem-estar, auxiliando todos que estão à nossa volta com a nossa emanação, que todos que estão à nossa volta possam se sentir bem com a nossa emanação, com os nossos fluidos, com os nossos pensamentos de incentivo, de afeto, que a gente saiba construir com amor, com fraternidade, a casa que queremos habitar. Então, meus irmãos, vigiemos e oremos. Não se turbe o vosso coração. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Construindo e criando pelo poder da força dos nossos pensamentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigada pela oportunidade. Muita paz a todos e os pensamentos sejam os melhores. Junto a Deus, junto a Jesus. Muito obrigada, muita paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.